Olá, muito prazer. Eu sou o Elber Borges e hoje eu estou aqui com um amigo especial, Jonathan Martins, né? Jonathan é um jovem cheio de Deus, um jovem iluminado, né? Um jovem inspirador da minha cidade de Suzano aqui, da nossa cidade de Suzano, né? E hoje ele é o nosso convidado especial aqui e nós oramos a Deus e o Jonathan preparou um conteúdo abençoado sobre confiança. E eu creio que esse conteúdo vai impactar a vida de vocês aí que estiver ouvindo, né? E é isso, gente. O Jonathan eu conheci através de um amigo, né? A primeira vez que eu vi ele ministrar foi na igreja do pastor Paulo, no Brasil para Cristo, né? E um amigo comentou comigo, né? Vamos lá que eu vou te apresentar os líderes ali do movimento lá da praça, né? E tinha um movimento de jovens lá da praça que deu mais de 500 jovens, né? Muitos jovens iam e um movimento, né, pegando fogo ali, pessoas sendo edificadas. Às vezes eu passava pela praça e via ali um monte de jovens, de igrejas reunidas, né? E aí esse amigo falou, né, que ia apresentar os líderes desse movimento, né? Eu cheguei lá, né? Aí eu olhei assim um monte na minha visão, um monte de adolescente, né? Fazia um tempinho, né? Acho que o Jonathan era o mais jovem ali ainda. Umas meninas baixinhas, né? Eu falei, mas caramba, né? Mas um monte de adolescente, esses são os líderes, né? Do movimento. Eu pensava que seriam, né, as pessoas mais velhas, né? Pra você ver, né? Eu fazendo igual o Samuel, né? Julgando pela aparência, né? E aí ele foi ministrar, cara, e quando ele pegou o microfone e abriu a boca, eu falei, rapaz, esse cara aí tem... não é bobo não, esse cara aí tem conteúdo, né? Maduro espiritualmente, tem maturidade espiritual, me impressionou, né? Foi uma palavra edificante, né? Com conteúdo profundo, conteúdo maduro. E depois eu também vi um vídeo do Matheus, que vocês fizeram lá, o Game Over lá, Sim, né? sim. Conteúdo muito bacana. E pessoas também comentaram bastante, super bem do Jonathan. O Jonathan é um jovem cheio de Deus, né? Muito usado. E é um privilégio, é uma honra, né? Para mim, ter ele aqui conosco hoje, né? E creio que ele tem um conteúdo abençoado para edificar nossas vidas hoje. Vai ser uma benção a gente fazer esse bate-papo bíblico aí para edificar a sua vida. Amém. Amém? Amém. Bom, eu agradeço você, né, Weber? Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan, como ele falou. Hoje eu tô com 27 anos, prestes a fazer 28. E, pô, eu agradeço a Deus aí por ter me convidado, por tudo que você tá falando. E é o desejo mais profundo do meu coração mesmo, como a gente orou ontem, né? Cara, poder entregar algo de Deus aqui. Amém. Mais importante do que falar bem tudo é poder entregar algo real de Deus. E esse é o desejo do meu coração, mano. Disposição total aí de poder contribuir pro reino, cara. Amém. E eu Valeu, creio meu que irmão. vai ser uma bomba no mundo espiritual, esse Glória a conteúdo. Deus, velho. Vambora. Gente, a gente preparou umas perguntas, né? E a gente vai bater um papo bíblico aqui, mas a ideia é o espaço ser mais para o Jonathan, para ele ministrar mesmo, né? Eu vou ser mais ministrado, eu só vou interagindo aqui, mas hoje é mais com ele aí o conteúdo, né? E antes da gente iniciar o tema, que é confiança, né? Hoje a gente vai falar sobre confiança. Antes da gente iniciar esse tema, o Jonathan ele teve uma experiência muito bacana lá em Jocum, né? Sim. E uma experiência missionária, né? E aí eu queria que ele falasse um pouco pra gente, né? E a gente preparou aqui duas perguntas, né? Sobre Jocum, né? Qual foi a coisa mais impactante que te aconteceu lá em Jocum, né? Da hora. Bom, é uma pergunta muito boa, né? Eu saí do serviço, né? Como eu falei pra você, tinha 8 anos de firma. E aí eu pedi pra sair, senti a vocação de Deus. E aí eu pedi pra sair, usei toda a minha rescisão pra pagar o curso. E, cara, eu acho que a coisa mais impactante de tudo, de toda a experiência, foi no fim, cara, entender que, apesar de tudo, Jesus, ter tempo com Deus, sempre vai ser a melhor escolha. Eu lembro de Marta e Maria, que quando Marta lá, né, Jesus entra na casa das duas, e aí Marta começa a trabalhar e Jesus está aos pés, Maria senta aos pés de Jesus e Marta vai lá e fala, Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. Cara, na missão a gente pregou o evangelho, a gente viu, teve testemunhos, vimos
sabe? Pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas. Mas no fim de tudo, o mais importante, cara, é o relacionamento com Deus. Acho que isso me impactou bastante, porque a gente vai com bastante expectativa de ver várias coisas em Deus. Mas o mais importante de tudo ainda é Ele, né, mano? O relacionamento 127, com Ele. eu acho que é, né, que fala: em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar a cidade, né? Em vão são os que constroem. Então, cara, a base de toda a nossa vida cristã é Ele. Então, teve até uma frase que eles dão lá no começo, que foi: o melhor que você tem a oferecer às nações é o seu relacionamento com Deus. Aleluia. E, tipo, mano, isso me impactou bastante. Porque entre todas as expectativas, cara, o que mais, sabe, vai impactar a gente é o nosso tempo a sós com Deus e a vida com Deus. E o melhor, cara, que a gente pode oferecer para as pessoas é aquilo que a gente tem em Deus, cara. Porque Glória é real, Deus, né, hein? mano? Então, para mim, o que mais impactou foi esse Foi tempo, Deus cara. mesmo. Foi a própria presença de Deus. Foi discernir que, dentre tudo, cara, o que mais vale é Ele. Glória a Deus, hein? Ele, mano. Ó, a resposta? Você viu, né? E, ó, e essa aqui, a segunda, né, o aprendizado, aprendizado profundo que eu tive lá foi uma frase que Deus me deu, mano. Né, que eu fui para o Amazonas, uma aldeia indígena, e lá a gente teve muito esforço físico, foi muito picado por pernilongo e tal. Então, eu tava pensando muito sobre sofrimento, né? E aí, né, eu li 2 Coríntios, quando Paulo fala, né, até antes dele falar sobre o espinho na carne, né, que foi posto em espinho na carne, ele pede para Jesus tirar e fala: pô, minha graça te basta, pelo poder se aperfeiçoar na fraqueza. Antes disso, ele começa a descrever o sofrimento que ele teve, cara. Então ele fala que foi açoitado várias vezes, os navios naufragou várias vezes, foi preso, passou fome, nudez, perigo, espada, várias coisas. Sim. E aí Deus me deu uma frase, cara, que sofrer é, na verdade, estar confortável fora do propósito de Deus. Então Deus ressignificou o sofrimento. Então, na verdade, eu entendi que se eu estou num ambiente onde meu físico é colocado à prova, onde algumas coisas da minha natureza é colocada à prova e gera um sofrimento físico, cara, na verdade, isso nem é sofrer, porque sofrer é se eu estivesse confortável em casa, num lugar muito top, mas fora do propósito de Deus. Caramba. Então, acho que é uma frase que eu carrego para minha vida. Sofrer é, na verdade, estar confortável fora do propósito de Deus. Caramba, porque, né, viver é Cristo, né, e morrer é lucro. Então, isso me impactou bastante. E todo mundo tenta fugir do sofrimento, né? E no reino de Deus as coisas é muito o inverso, né? O que se humilha é exaltado, o que é pequeno é o grande, o que serve é honrado. E muitas vezes o que sofre é o que está no caminho certo, né? Exato. E o que está confortável, que fugiu do sofrimento, muitas vezes não é sinal de que está... Né? Então é muito louco essa ressignificação de sofrimento. Que a gente associa sofrimento às coisas que a gente perde. Mas, na verdade, sofrer, ainda que eu perca algo, se eu estou em Deus, cara, isso é válido. Com certeza é lucro. Glória a Deus, então, sofrer é isso, é estar confortável fora do propósito de Deus, mano. Então, se eu estiver dentro do propósito de Deus, ainda que passando por uma aprovação, ainda que estiver num ambiente que é desconfortável para mim, cara, eu tô muito bem, cara. Muito melhor do que alguém que esteja confortável, mas fora do propósito de Deus, mano. Glória a Deus, hein? Isso me impactou bastante. Ó, isso aí já respondeu muita coisa aí, né? Já é uma revelação que responde muito aí sobre os nossos sofrimentos, né? E todo mundo pergunta, né? Por que do sofrimento? Por que eu tô passando isso? Por que eu tô passando aquilo, né? E, olha, é uma revelação poderosa pra gente levar pra vida, né? Eu acho que a grande pergunta disso é, cara, eu estou vivendo a vontade de Deus, independente do que eu estou passando? Eu acho que é isso, eu acredito que é o maior desafio do cristão, sabe? Discernir a vontade de Deus plena, no sentido específico, e viver, cara. Porque se eu souber que eu estou vivendo a vontade de Deus, cara, eu sei que é o melhor lugar para estar, mano. Independente do sofrimento ou do que eu esteja passando, cara. Eu sei que é o melhor lugar. Então, acho que essa deve ser a nossa pergunta. Deus, eu estou num ambiente que o Senhor deseja, eu estou no centro da sua vontade. Então, isso quer dizer que, às vezes, você estando na vontade de Deus implica, às vezes, em passar algum sofrimento. Com certeza, mano. Como os apóstolos passavam. Como os apóstolos passavam. Paulo é um exemplo claro disso, cara. Poxa, e a Bíblia deixou claro, né? Jesus disse também, no mundo vocês vão ter aflições, né? Então, cara, evangelho não é sinônimo de não sofrer, né? Mas é um sofrer transitório, passageiro, que gera um fruto eterno, cara. Então vale a pena demais, mano. E com ele, junto com ele, tem a presença dele, né? Não nos abandona, cara. Com certeza. Não nos abandona. O Espírito Aleluia. Santo nos capacita a passar por esse sofrimento, né? Glória a Deus, hein? É isso Profundo. aí. Falei pra você, gente, o negócio ia pegar fogo aqui, hein? Olha, e para sofrimento, para me concluir, cara, se a gente for ver Gálatas 5, fala do fruto do Espírito, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, cara, eu comecei a entender com o tempo, sabe?
que o fruto é do Espírito. Quem gera não somos nós, é do Espírito. E Deus, cara, nos deixou o Espírito Santo. Então a gente pode escolher, no meio do sofrimento, desfrutar do fruto, cara. Então o problema é que muitas vezes no meio do sofrimento a gente se entrega à circunstância e não desfruta do fruto do Espírito, cara. Então, como você falou, Deus não nos abandonou sozinho, mano. Então, no meio do sofrimento, cara, a gente pode desfrutar do fruto do Espírito. Foi o que Paulo falou depois da revelação da graça. Pô, pelo que sinto prazer, na angústia, nas perseguições, em tudo isso. Caramba. Glória a Deus, hein? Isso aí. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Topzera. Então, entrando agora no assunto do tema, que é confiança, né? O que você preparou aí pra gente aí, Jonathan? Se fosse para responder a pergunta, o que é confiança para você? O que é confiança, Jonathan? Fala um pouquinho de confiança. Amém, mano. Gente eu vou começar citando um texto em 2 versões. Eu vou citar na Ara, né? Um texto bastante conhecido. Salmo 125:1 diz, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, firme para sempre. E na King James diz assim, ó. Todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte Sião. Então, confiar, eu escrevi aqui que é a capacidade que a gente tem de definir um ambiente ou pessoa como lugar seguro, como fonte de despreocupação. Então, é o lugar ou pessoa que a gente dá crédito como verdadeiro e confiável, mano. Então, cara, Deus nos deu essa capacidade de acreditar em algo, de ter esse ambiente como seguro, e isso é confiança. E Mateus 6,19 diz assim, ó, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e roubam, porque aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração, cara. Então, confiança é onde eu deposito o meu coração. É o lugar onde eu deposito minhas expectativas, é o lugar onde eu deposito minha segurança, é onde eu procuro segurança. E é o que dirige a minha vida, cara. Ou seja, se uma pessoa confia no dinheiro, um exemplo, né? Sim. Ela vai se mover pelo dinheiro. Então, tudo que ela vai fazer vai ser em prol do dinheiro. Então, é a charrete que puxa a vida. Exatamente. Né? Exatamente. O ser, a identidade. É o motor, né? É o motor que nos direciona a viver, cara. Motor é aquilo que a gente tem, ainda que inconsciente, que a gente sempre recorre nos momentos de aflição ou em alguns certos momentos, né? Então, a confiança, ela vai além do que a gente fala. Tá muito mais intrínseca no que a gente vive, cara. Que eu posso falar que eu confio em Deus, por exemplo. Mas se, no momento de dificuldade, eu recorro a outra coisa, isso pode evidenciar que eu não confio nele. Verdadeiramente, de verdade, genuinamente. Caramba, exatamente. Muito bom. Eu só vou complementar aqui, praticamente a mesma coisa, eu separei aqui. O que é confiança? Exatamente isso. Confiança é aquilo no qual eu me apoio, eu me asseguro, eu me entrego em expectativa, né? Tem um texto também em Salmos 20, do 7 ao 8, que diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes, né? Então, muitas coisas disputam o nosso coração para disputar o lugar de Deus da nossa confiança, né? Então, as circunstâncias, elas vêm para tentar roubar a confiança que nós temos em Deus e a gente desviar essa confiança para as circunstâncias. Então, as circunstâncias, às vezes, vêm para dominar, para tomar posse dessa confiança. Mas nós temos que permanecer, né, depositando essa confiança sempre, primariamente, em Deus. Muito bom. Top. A segunda pergunta, né, é por que devo confiar, né? Uma coisa é o que é confiança, né? A gente definiu bem aqui o que é confiança, mas, Jonathan, por que eu devo confiar? Por que eu devo confiar em Deus? É muito legal. Por que nós devemos confiar em Deus? E a pergunta é isso, por que eu devo confiar em Deus, né? E é muito importante, cara, essa pergunta ela é muito importante para o tempo de hoje. Eu escrevi, né? Porque se a gente não confiar em Deus, a gente vai confiar em alguma coisa. E Ele é a única fonte verdadeiramente confiável, cara. E, cara, isso é muito importante. Provérbios 4:23 é bem conhecido. Fala, né, sobre tudo que deve se guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vidas. Então, o coração é a sede de confiança, cara. Se a gente não guarda o nosso coração, a gente vai depositar ele em outra coisa. E na Nova Tradução Linguagem de hoje, ele fala assim, ó: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, é muito importante discernir o porquê confiar em Deus.
Porque, cara, uma coisa é um fato. Se eu não confio em Deus, eu vou confiar em alguma coisa. Mas só em Deus, cara, eu tenho uma fonte de confiança onde eu posso ter certeza que é verdadeira. Então, se eu não confio em Deus, eu vou confiar em outra coisa. E se eu confio em outra coisa, como diz o texto, cara, isso que eu confio vai conduzir a minha vida. Então, é muito importante a gente entender como é importante confiar em Deus. Que ele é a fonte verdadeira. Exato, ele é a fonte verdadeira. E pensar, aonde eu estou depositando minha confiança? Aonde eu estou? 1 João 4:1 diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então hoje, né, irmão Evers, a gente vê, cara, que existem muitas verdades, muitas coisas sendo ministradas. E, cara, se a gente não tiver essa confiança em Deus, esse Deus como padrão de confiança, esse lugar especial de Deus dentro de nós, cara, nós vamos confiar em outra coisa. E aí, mano, a gente tem a certeza, cara, que não vai dar bom. E vamos ser abalados, né? Porque quando a gente deposita confiança em outra coisa que não é Deus, isso gera... Né? Sim, gera consequências, sim, né, para as nossas vidas. Tem um provérbio, né? eu não lembro qual provérbio, mas diz assim, né? Que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, esse é um ponto muito chave do porquê a gente se decepciona. Então, a Bíblia fala que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, cara, se eu não confio em Deus, eu vou depositar minha esperança em outras coisas. Mano, e depositar minha esperança em algo que não é verdadeiro é sinônimo de decepção. É decepção, então, muitas vezes a gente... Exato. Então, muitas vezes a gente se frustra, cara, porque o nosso coração não está depositado em Deus. Então, por que, cara, confiar em Deus, cara? Porque, na verdade, tudo que é real, vem a partir dele. E é nele que nós encontramos uma fonte de verdade para se apoiar, como o texto diz que a gente lá no começo, rocha, os que confiam no Senhor não se abalam, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para frente. Porque, cara, eu só vou ser inabalável se minha confiança estiver em Deus, cara. Amém. Então, tudo o lugar que eu confio que não é Deus, eu sou perseverante até um ponto, mas uma hora vou ser abalado. Glória a Deus. Complementando essa segunda pergunta, né? Por que devo confiar em Deus? Então, porque confiança é a base de qualquer relacionamento, né? Quando a gente namora com uma pessoa, quando a gente é casado com uma pessoa, se não tiver confiança, como que a gente vai ter um relacionamento de amor sem confiança, né? Então, a base de qualquer relacionamento é a confiança. Então, e Deus nos chamou para se relacionar em amor com Ele. Então, nós precisamos confiar nele para amá-lo e para ser amado por ele, né? Outra coisa, Salmo 25:3 diz assim, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, ou nenhum dos que confiam em ti serão decepcionados, né? Então, outro porquê? Porque Deus tem promessa de não decepcionar aqueles que confiam nele, né? Deus se agrada da confiança, né? Confiança é um dos meios que Deus utiliza para nos salvar das adversidades, né? Então, antes de Deus agir nas nossas adversidades, certamente o Espírito Santo vai nos levar a depositar confiança nele, né? Confiança precede, muitas vezes, o agir de Deus, né? A terceira pergunta é: quais atitudes devo ter para crescer em confiança, Jonathan? Quais atitudes eu devo ter para crescer em confiança? Cara, eu tenho um exemplo que eu ouvi, que acho que ele aplica bastante nessa pergunta. Né? Um especialista em nota verdadeira, notas de reais, né, verdadeira, ele não estuda as notas falsas. Porque nota falsa sempre vai surgindo novas e novas notas falsas. Então, um cara que ele discerne o que é a nota falsa e qual é a nota verdadeira, o que ele estuda? Ele estuda a nota verdadeira. Então, ele conhece tão bem a nota verdadeira que quando chega a qualquer nota falsa, ele descobre já naturalmente que é falta. Então, qual atitude ter? Cara, examine a palavra, leia, estude. Tenha Jesus como referência de estilo de vida, cara. Então, na verdade, sabe, a maior atitude que a gente tem que ter para gerar confiança em Deus é se dedicar à palavra. É abrir o nosso coração, permitir que ela transforme a nossa mente, cara. Como diz Romanos 12:2. Então, é realmente se dedicar à palavra. Porque a palavra é a verdade, né? A palavra é a verdade absoluta. Então, dentre tantas verdades relativas, hoje a gente tem uma verdade absoluta. Então, como eu confio em Deus, cara? Examinando a verdade. Que ela vai nos dar relato, exato, que vai embasar essa nossa confiança. Vai impulsionar a nossa fé, exatamente. Porque lá a gente vai ver pessoas que confiaram em Deus e Deus abençoou. Nunca desamparou, Deus, com certeza. Né,
Sempre E a agindo. palavra, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Sim. Então, cara, com certeza a gente vai encontrar nas escrituras sempre, cara, um Base pra remo, confiar em uma Deus. base para confiar em Deus, sempre. Glória a E outra, Deus. cara, né, eu cresço em confiança em Deus quando eu conheço que a palavra é a verdade. Sim. Então, se eu conheço a verdade, tudo que é falso se autodenuncia. Então, conhecendo a palavra... Ela é a lente, Exato, né? É o crivo, né? É o a crivo. peneira que Então não peneira. vai ter como eu confiar em outra coisa sabendo que é verdade. Entende? É como se alguém falasse um relato de você que você fez quando você estava comigo. Cara, eu não vou acreditar porque você estava comigo. Eu sei do fato, eu sei o que é verdade. Sim. Entende? Então eu acho que a maior atitude seria isso, se debruçar na palavra, gastar tempo com a palavra de Deus. Muito bom, muito bom. Eu separei um tópicozinho também. Quais atitudes devo ter para crescer em confiança? Olhando para o caráter de Deus. Eu acho que quando a gente olha para quem Deus é, para os atributos de Deus, para o caráter de Deus e principalmente para o amor de Deus, isso vai gerar desejo de confiar. Então, quando as adversidades nos pressionar, o que nós devemos fazer para crescer em confiança? Olhar para quem Deus é, que Ele é bom, que Ele é amor, que Ele é misericordioso. Então, isso também vai ser um alimentador de confiança. E que Ele é imutável, né, mano? E que Ele é imutável. Ele é imutável. Né? Ele não muda. Aquele que amou os discípulos, os apóstolos, os profetas, né? É o mesmo Deus que nos ama. Né? Aquele que entregou seu filho, não poupou seu filho por amor a nós, é o mesmo Deus que nos ama hoje e que se importa conosco. Né? Então, quando a gente substitui os pensamentos conflituosos para pensamentos de descanso, de paz, muda os olhos para quem Deus é, para o caráter de Deus, isso vai ser uma fonte geradora de confiança em nós. Né? Deus, né? A penúltima pergunta, a quarta, né? Se fosse para citar um ingrediente fundamental, muito importante, que não pode faltar no caminho de confiança, qual seria, na sua opinião, Jonathan? Mano, eu acredito que seria a perseverança. Perseverança. Porque a nossa fé vai ser provada, né? E a Bíblia diz em Romanos 5 que a aprovação da nossa fé produz perseverança, perseverança, o caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E essa esperança não desaponta a gente, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, cara, o ato de confiar em Deus é um processo que exige perseverança. Porque muitas vezes a gente vai ler a palavra, vai ser impactado, só que a nossa fé vai ser provada pelas circunstâncias. E aí o ato de perseverar naquilo que Deus disse vai gerar confiança no meu coração. Então, para mim, a chave para continuar confiando em Deus é perseverar naquilo que Ele disse. Mesmo que os meus olhos, não vejam, como Hebreus 11 fala, né? Que a fé é a certeza das coisas que não se veem e convicção dos fatos que se esperam. Então, cara, se Deus disse, já aconteceu, ainda que meus olhos não vejam. Então, eu preciso perseverar naquilo que Deus disse, perseverar na palavra. Então, a gente vê que a palavra está sempre presente, cara, na confiança, para confiar em Deus. Então, eu acredito que a perseverança naquilo que Deus disse, naquilo que Deus direcionou, independente da circunstância, não pode, cara. Perseverança. Porque a perseverança vai fazer a gente permanecer, como quando a gente recebeu a vocação. Quando a gente recebeu a palavra. Porque existem momentos que a gente recebe uma palavra que queima o nosso coração, a gente fica super empolgado e tal, e confia em Deus. Mas o tempo se passa e as circunstâncias mudam. Vai tentando arrancar essa palavra, né? E a gente, se a gente for notar, a gente muitas vezes deixa essa chama diminuir. Então, cara, a gente precisa perseverar no começo de tudo. Perseverar na palavra que Deus nos deu, perseverar naquilo. Exato. A perseverança, cara, nos leva a confiar em Deus. Eu coloquei aqui expectativa e capacidade de descanso em meio ao caos, né? Então, um ingrediente que não pode faltar também na confiança é esse descanso de que Deus se importa e fará alguma coisa, mesmo que a gente não esteja vendo possibilidade nenhuma. É a capacidade de descansar em meio ao caos, em meio às turbulências, em meio às agitações, é essa capacidade de acalmar os pensamentos, né? Então, esse descanso, essa capacidade de acalmar os pensamentos conflituosos, também é um ingrediente que não pode faltar naquele que deseja confiar em Deus, né? Seria o discernimento para aquilo que a gente deixa entrar no nosso ouvido, para quem a gente dá ouvidos, né? Exatamente. Porque a circunstância vai falar contrário, às vezes pessoas vão falar contrário. Então, esse realmente de poder descansar naquilo que Deus falou, de saber discernir, não, cara, isso eu não vou dar ouvidos porque isso vai me deixar,
sabe, fora, vai estar abalando minha confiança, cara, acho que é muito top isso, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, a última pergunta, né, pra gente encerrar, qual lição espiritual mais te impactou sobre confiança que Deus te revelou? Cite uma que foi bem libertadora para você, assim, uma que você nunca mais esqueceu, assim, Jonathan. Se você Amém. fosse falar, resumir confiança, algo que legal, que Deus que queimou pegou no seu meu coração, né? Isso. 1 João 4, né, aquele texto que a gente já leu, e diz, né, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E, cara, uma coisa que gravou meu coração, que eu acredito que vai sair um livro disso, foi aquilo que eu comentei, sobre fichas de confiança. Então, um tempo de devocional. Do fliperama. Isso, eu desenhei alguns fliperamas, e como fala, não deis crédito, né, a qualquer espírito, eu me remeti ao fliperama que a gente jogava na infância, né? Então, você pegava a ficha, o crédito colocava, e ali você jogava. E aí eu desenhei vários fliperamas, um de Deus, o outro religiosidade, finanças, emoções, o próprio coração. E aí eu entendi, cara, sabe, que todo dia, que Deus falou comigo, todo dia a gente acorda com uma ficha de confiança. Sabe, você acordou, você tem uma ficha de confiança. E você vai escolher depositar em algum lugar, cara. Ou você vai depositar sua confiança em Deus, ou nas circunstâncias, ou nas finanças, ou em outras pessoas. Cara, e o lugar que você depositar essa confiança vai ter controle sobre você. Então eu nunca esqueci isso, porque é algo muito ilustrativo e muito fácil de entender. Você lembra porque você coloca a ficha no fliperama, gera você o crédito joga. Exato. Você e aquilo, jogar. então, tipo assim, mas na vida com Deus, cara, o lugar que a gente deposita crédito, que a gente dá crédito, cara, vai dirigir a nossa vida. Então é por isso que eu preciso... Vai ser Senhor na nossa Exato, vida, vai ser Senhor. As nossas escolhas. Vai dominar. As nossas escolhas. Então, mano, todo dia a gente acorda como se a gente acordasse com uma ficha de confiança, cara. E a gente escolhe onde a gente vai depositar essa ficha, sabe? Mas aonde a gente depositar isso vai direcionar a nossa vida. Então e aí todo dia tem que exato, renovar essas fichas, em né? Deus. Em Deus, exato, né? depositar em Deus. Porque eu posso, cara, depositar nas circunstâncias. E eu posso. E não dá tempo aqui, mas a gente tem vários pontos, cara. Sim. O porquê depositar em Deus. A gente pode fazer Nossa. mais pra frente uma parte 2, né? Da confiança, né? Mas assim, Vai isso ser uma impactou bênção. meu coração, cara. Porque aí hoje eu sei que eu posso acordar, cara, e confiar, depositar o meu coração Independente em Deus, do que estiver independente do que acontecendo, estiver acontecendo. do que estiver passando, né? É uma escolha pessoal todos uma os escolha dias. pessoal. De Muito depositar bom. crédito nisso. Complementando aqui, finalizando, gente, uma lição espiritual que me impactou muito sobre confiança é o fato de que sempre um susto precede o agir de Deus. Antes de todo milagre que Deus fazia, havia um susto, um risco, né? Sempre a gente está numa postura de risco, num ambiente de risco. E esse susto, né? É como se fosse uma epifania, né? Vem um susto, depois vem um agir de Deus, né? Vem o susto de Lázaro lá, 4 dias e Deus honrou. O mar lá, veio o susto do faraó, quase pegar o povo, o mar se abriu, né? Então, às vezes Deus estica a gente e sempre precede um susto, um momento onde a gente precisa confiar. Diante desse risco, diante desse susto, onde a gente olha de frente com esse risco, com esse susto, e a gente decide confiar apesar da realidade, apesar da realidade que está nos pressionando. Isso também foi uma coisa que falou muito ao meu coração. Gente, o tempo está, né, esgotando aqui. Jonathan, foi um prazer ter você com a gente, cara. Eu creio que a gente vai fazer mais vezes. Amém. Com outros amigos nossos também, né? Foi uma honra, né, ser ministrado por você aqui, ouvir você. Gente, o Jonathan, ele largou o emprego dele, começou a viver da obra agora, né? Vai para Jocum. Se você sentir no coração de ajudar ele, abençoar, fazer uma oferta, a gente vai deixar no final desse vídeo o Pix dele, né? E abençoe ele, né? Ele vai deixar para você certinho especificado os custos que ele vai ter lá na missão dele, né? Então, se Deus tocar no seu coração, né, faça uma oferta, abençoe ele, e aquilo que você semeia no reino, Deus te dá em dobro, Deus te recompensa em dobro, né? Como vocês viram, um jovem queimando por Deus, um jovem temente a Deus, cheio de Deus, né? E que está procurando viver o propósito de Deus, fazer a vontade de Deus, né? Então, se você sentir no coração, abençoe ele, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, manda para mais pessoas para que alcance mais pessoas. Beleza? É isso, gente. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.